Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o primeiro Papo Literário desse mês de março. E esta edição traz vários lançamentos. Veja o que preparamos para você. Tem o lançamento duplo dos livros Caraíba Não Dança Toré e Os Mortos de Olegário, do escritor premiado Bernivaldo Carneiro. Nossa entrevista especial é com um novo talento da nossa literatura, a escritora Carolina Torquato Maia, que está lançando seu livro de estreia, Vértice. Tem também a vitória do bloco Doido é Tu, no Carnaval de Rua, com uma homenagem à comédia cearense, e o teatrólogo Haroldo Serra. E ainda o lançamento de um livro que conta a história do Clube da Esquina. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. No próximo dia 10 de março, às 7 da noite, o escritor cearense premiado Bernivaldo Carneiro vai lançar os livros Caraíba Não Dança Toré e Os Mortos de Olegário. O lançamento duplo será realizado na Galeria Benficarte, no Shopping Benfica, dentro do projeto Autores Cearenses. Francisco Bernivaldo Carneiro é técnico em edificações, geólogo e um excelente contador de histórias. Após se aposentar como funcionário público federal, passou a se dedicar à escrita. Seu 8º livro de ficção, o romance Caraíba Não Dança Toré, é uma verdadeira aventura, inspirada em uma vivência real, possibilitada por um trabalho profissional em uma aldeia indígena. Foi escrito em 2001, 2002, época em que a gente trabalhou na região centro-sul do Maranhão. E lá convivemos com os índios, fizemos um trabalho de saneamento básico para eles. Então esse livro ele trata da cultura indígena, do nosso trabalho lá, do relacionamento durante esse período. Nós fomos lá para fazer o poço para o saneamento básico de uma aldeia. E o trabalho foi de sucesso. Aí os índios diziam, índio só quer agora poço feito por Funasa do Ceará e tal, né? E em agradecimento a isso, eles batizaram, fizeram batismo de colegas nossos, sabe? E aquela festa com aquele muqueado, né? Com aquelas caças, aquela coisa, e o pessoal dançando ao redor da fogueira e aquele batismo. Foram vários aspectos da cultura indígena que a gente teve a oportunidade de vivenciar. Segundo o comentário da escritora Arlene Portelada, só mesmo um escritor de quilate elevado, como Bernivaldo Carneiro, poderia transformar um quase diário de campo numa obra tão repleta de misticismo, romance e regionalismo. Ele chamava a gente de Caraíba. E Toré é a dança deles. Aí, como a gente tinha dificuldade lá no centro da floresta, até de acesso, então isso é tipo uma metáfora assim, para dizer que a gente teve essas dificuldades desse trabalho por conta do ambiente, né? É o início da região amazônica. Inclusive, nós fizemos trabalho em aldeias, lá no centro da floresta. Então, foi uma convivência muito interessante. A inspiração foi real, mas nomes de lugares e pessoas foram trocados. Tinha um índiozinho que ele era muito tímido, ele olhava o nosso trabalho assim à distância e passava meio desconfiado, e o nome dele lá era Tatuzinho. Aí eu já mudei para Sonhozinho, sabe? Fui mudando assim para não ficar muito caracterizado. Mudei o nome das aldeias todinhas. Santa Maria, passei para outro nome, sabe? Alterei tudo. Mas é um misto de ficção e realidade. Além desse romance, Bernivaldo lança ao mesmo tempo o livro Os Mortos de Olegário, que reúne 30 contos bem diversificados. O título do livro, que é esse, Os Mortos de Olegário, é o título também de um dos contos. E conversando com os colegas, buscando um título, aí disse, esse título está ótimo. Eu digo, não, mas logo nessa época da pandemia, não, mas o livro não trata só de morte, né? Ele é um livro escrito com humor, né? Com ironia, com essa coisa. É até bom para quem passou por esse problema da pandemia, ler muitos dos contos que estão aí, porque é um divertimento na ocasião que estiver lendo
para esquecer um pouco as agruras da pandemia. São 30 contos, bem diversos. Falando de sogra, falando de pessoa que tem mania de doença, a maioria deles ambientada aqui em trabalhos nossos aqui no estado do Ceará, mas tem também, porque a gente trabalhou muito pela região Nordeste, por outros estados aí, e os contos são bem diversificados. Autor premiado, Bernivaldo Carneiro participa de várias antologias e coletâneas, entre elas Conto por Conto, organizada por uma editora de São Paulo. No estado de São Paulo tem uma editora lá, a Valete Books, já em 2 antologias editou textos meus, né? E tem também o que foi feito lá pela Academia lá da Suíça, né? Que foi selecionado para lá. Eu tenho várias publicações em antologias diversas, né? E o autor faz um convite a todos para o lançamento dos 2 livros, quando será realizada uma programação bem diversificada. Tem dois contos aí, um que trata de uma gatinha. Nesse conto está envolvida aquela música Vai Vadiar. O sanfoneiro vai puxar aquela música, vai Zeca Pagodinho, né? Tem outro conto também que a música é o Tchan, vai ser também puxada da sanfona. Vai ter a apresentação do Álvaro Moreno com a Neide Cândido. E outras pessoas vão falar do autor e falar também dos meus escritos e tecer alguns comentários sobre os livros, né? No dia 10 de março, no Shopping Benfica, às 19 horas, a gente fazer o lançamento desse livro, junto com a presença de todos. E quem será que diz o livro de cabeceira de hoje? Vamos saber agora! Para o programa Papo Literário, eu, Alain Mendonça, indico esse livro, Para Belchior com Amor, um livro feito com 23 autores, cada um escolheu uma canção de Belchior e escreveu sobre. A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria do Ceará, realizou uma reunião festiva com a entrega da medalha Cândido Galeno. Foram agraciadas a ex-governadora Isolda Sela, representada pela secretária da Cultura, Luísa Sela, e a ex-diretora e ex-presidente da AGEB, Giselda Medeiros. Na ocasião, foi feita a apresentação e entrega de certificado às novas sócias efetivas da AGEB, Annalise Borges, Djani Carvalho, Érica Fernandes e Isabel Melo. O evento é nossa imagem literária da semana. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com a escritora cearense Carolina Torquato Maia, que vai lançar o livro de poesias Vértice. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial da advogada, professora e escritora cearense Carolina Torquato Maia. Mestre em Direito Constitucional, ela vai lançar no próximo dia 9 de março, das 6 às 9 da noite, na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar, seu primeiro livro de poemas, Vértice. A autora conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre o livro e sobre literatura. Pois é, Soraya, é um grande prazer receber aqui no Papo Literário uma nova escritora que nasce, né? Carolina Torquato Maia, que é filha de poeta e de artista plástica e agora lança o seu primeiro livro de poesias, de poemas, Vértice.
Carolina, como é que foi o ingresso, né, no mundo literário, já que você é advogada e professora? Meu ingresso no mundo literário, né, se deu, assim, eu comecei a escrever, ainda tinha por volta de 14, 15 anos. Comecei a escrever poesia e incentivada pelo meu pai, pelo universo que me cercava. Poeta Virgílio Maia. Isso. E na época eu mostrei minhas poesias para o meu pai e ele um pouco me desincentivou, porque a minha poesia é muito diferente da do meu pai. Meu pai tem uma poesia, eu acho que mais apegada ao formalismo, apegada à métrica, ele é bem meticuloso. E eu sempre tive essa tendência de escrever de uma maneira livre, sem ter esse apego à forma, ao ritmo. Eu acho que a poesia, né, no meu ponto de vista, quanto mais livre, mais ela revela ali para o espectador, para o leitor, um pouco do autor também. E aí depois eu parti para os contos, participei de algumas coletâneas de contos, aqui local e nacional. Voltei a escrever poesia mais ou menos no final de 2018, começo de 2019. E fui fazendo, fui guardando, até que 2021, ainda na pandemia, eu comecei a selecionar os melhores poemas, né, assim, para mim, os que são mais significativos, e reuni no Vértice, no livro que vai ser lançado agora, dia 9 de março. E é isso, o processo criativo, na verdade, eu sempre escrevi, sempre tenho essa necessidade de dar vazão à escrita, a algo interior, a alguma subjetividade minha mesmo. E desde cedo escrevo e foi assim, Mônica. Agora sua mãe, que é artista plástica, dá um maior incentivo. A Coca, né? A minha mãe, ela é minha grande incentivadora, na verdade, não só na escrita, mas eu acho que em todas as veredas assim da minha vida, né? E eu acho que a minha poesia tem um quê de mulher livre, um quê de libertação. E eu vejo também muito isso nas obras da minha mãe, nas esculturas, nas gravuras. A minha mãe sempre gostou de retratar muito a mulher, né, o ser mulher, a força que tem o ser mulher e o corpo feminino, esse corpo feminino no mundo, né, na arte dela, no mundo artístico dela. Então eu também vejo isso muito nos meus contos, nas minhas personagens femininas. Eu acho que são geralmente mulheres muito fortes, muito ambíguas, e na minha poesia. Carolina, você já estreia com um padrinho maravilhoso, o crítico literário, poeta Carlos Augusto Viana. Isso, ocupante da cadeira número 3 da Academia Cearense de Letras. Ele é jornalista também, né, escritor. É um prazer, uma honra para mim. Na verdade, o professor Carlos Augusto, ele foi meu professor na época do vestibular, que na época que eu fiz vestibular ainda tinham aqueles livros indicados, né? E aí eu estreitei minha relação, conheci ele através dos meus pais, mas aí fiz o curso dele e desde então, assim, eu sou fã do professor Carlos Augusto, admiro bastante ele como crítico literário, como jornalista também, seu colega. Poeta também. Poeta. E eu reuni meus contos e minhas poesias e entreguei para o professor Carlos Augusto, porque eu queria o olhar dele, né? Ele me liga um belo dia e diz: Carolina, e eu crente que ele ia escolher os contos. Carolina, vamos fazer o seguinte, vamos lançar as poesias. Eu gostei muito das suas poesias, eu tenho umas 2, 3 específicas aqui que eu vou esmiuçar, vou fazer uma crítica literária acerca delas. E você topa? Eu disse, topo demais, né? Assim, fiquei bem empolgada. E aí ele fez um pós-fácil, que na verdade é uma crítica literária acerca do estilo da minha poesia, né? Acerca da obra, que só enriqueceu o livro. Bacana. Assim, você é tão jovem, né? Como é que você está vendo hoje a poesia aqui no Ceará? Está havendo um ressurgimento da poesia? Teve um tempo que as pessoas procuravam mais a prosa, mas você acha que está tendo um campo maior para a poesia? Primeiramente, eu vou agradecer o tão jovem, né? O elogio. Mas eu noto que no cenário poético, né? O cenário poético cearense, vamos lá, talvez de uns 5, 6 anos para cá,
vem surgindo aí uma juventude, né? Uma juventude de novos poetas ou um novo estilo de poesia. Inclusive, muitas mulheres estão entrando aqui na cena poética literária, né? E eu acho isso, e umas poesias, justamente assim como a minha poesia, uma poesia mais livre, uma poesia mais liberta, uma poesia com a subjetividade maior do eu, não só apegada àquele formalismo, àquele rigor. E eu acho isso espetacular, espetacular. A gente, né, eu acho que se a gente adentra uma livraria, a gente vai contos, crônicas, romances, tem inúmeras prateleiras. A gente vai para a prateleira da poesia, a gente encontrava 1 ou 2 prateleiras. Já tem um crescimentozinho maior ali, a gente já encontra mais obras, mas ainda é um ramo que eu acho que as pessoas leem pouco. Até por essa questão de achar que a poesia é aquela poesia ainda parnasiana, é aquela poesia, né, abre e fecha aspas, cansada, e não se vê dentro daquela poesia. E há uma renovação, sim, no meio literário poético cearense. Com certeza. Agora eu queria que você escolhesse uma poesia. Eu vou ler aqui a poesia que abre, né, o vértice. O título que até o professor Carlos Augusto também esmiuçou ela no pós-fácil. Chama-se Antítese. Dentro de mim moram 2, uma de camisa vitoriana, outra completamente nua. Vacilo entre as imagens refletidas no espelho que sopram palavras ao meu ouvido. Uma, de boca aberta, contempla o mundo. Outra, borboleta desesperada, dança no jardim selvagem. Sou a mesma em ambas, acidento-me, entre uma e outra, qual arte inacabada, brotam imperfeições escuras e claras. Não há nada que as detenha, são inferno e paraíso. Que maravilha, Carolina, lindo, viu? Agora eu queria que você convidasse o público para o lançamento, para conhecer mais da sua poesia. O livro vai ser lançado agora, né, este filhote aqui, dia 9 de março, na leitura do Rio Mar, das 18 às 21 horas. Eu espero todos vocês. Muito obrigada e parabéns pelo livro. De nada, eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui contribuindo com o programa, uma honra conhecê-la também. No próximo bloco tem a vitória do bloco Doido é Tu, no Carnaval Cearense, com temática ligada à dramaturgia, e o lançamento de um livro sobre o famoso Clube da Esquina. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o primeiro Papo Literário desse mês de março. E esta edição traz vários lançamentos. Veja o que preparamos para você. Tem o lançamento duplo dos livros Caraíba Não Dança Toré e Os Mortos de Olegário, do escritor premiado Bernivaldo Carneiro. Nossa entrevista especial é com um novo talento da nossa literatura, a escritora Carolina Torquato Maia, que está lançando seu livro de estreia, Vértice. Tem também a vitória do bloco Doido é Tu, no Carnaval de Rua, com uma homenagem à comédia cearense, e o teatrólogo Haroldo Serra. E ainda o lançamento de um livro que conta a história do Clube da Esquina. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Dia 10 de março, às 7 da noite, o escritor cearense premiado Bernivaldo Carneiro vai lançar os livros Caraíba Não Dança Toré e Os Mortos de Olegário. O lançamento duplo será realizado na Galeria Benficarte, no Shopping Benfica, dentro do projeto Autores Cearenses. Francisco Bernivaldo Carneiro é técnico em edificações, geólogo e um excelente contador de histórias.
Após se aposentar como funcionário público federal, passou a se dedicar à escrita. Seu 8º livro de ficção, o romance Caraíba, Não Dança Toré, é uma verdadeira aventura, inspirada em uma vivência real, possibilitada por um trabalho profissional em uma aldeia indígena. Foi escrito em 2001, 2002, época em que a gente trabalhou na região centro-sul do Maranhão. E lá convivemos com os índios, fizemos trabalho de saneamento básico para eles. Então esse livro ele trata da cultura indígena, do nosso trabalho lá, do relacionamento durante esse período. Nós fomos lá para fazer o poço para o saneamento básico de uma aldeia. E o trabalho foi de sucesso. Aí os índios diziam, índio só quer agora poço feito por Funasa do Ceará e tal, né? E em agradecimento a isso, eles batizaram, fizeram batismo de colegas nossos, sabe? E aquela festa com aquele muquiado, né? Com aquelas caças, aquela coisa, e o pessoal dançando ao redor da fogueira e aquele batismo. Foram vários aspectos da cultura indígena que a gente teve a oportunidade de vivenciar. Segundo o comentário da escritora Arlene Portelada, só mesmo um escritor de quilate elevado, como Bernivaldo Carneiro, poderia transformar um quase diário de campo numa obra tão repleta de misticismo, romance e regionalismo. Ele chamava a gente de Caraíba. E Toré é a dança deles. Aí, como a gente tinha dificuldade lá no centro da floresta, até de acesso, então isso é tipo uma metáfora assim, para dizer que a gente teve essas dificuldades desse trabalho por conta do ambiente, né? É o início da região amazônica. Inclusive, nós fizemos trabalho em aldeias, lá no centro da floresta. Então, foi uma convivência muito interessante. A inspiração foi real, mas nomes de lugares e pessoas foram trocados. Tinha um índiozinho que ele era muito tímido, ele olhava o nosso trabalho assim à distância e passava meio desconfiado, e o nome dele lá era Tatuzinho. Aí eu já mudei para Sonhozinho, sabe? Fui mudando assim para não ficar muito caracterizado. Mudei o nome das aldeias todinhas. Santa Maria, passei para outro nome, sabe? Alterei tudo. Mas é um misto de ficção e realidade. Além desse romance, Bernivaldo lança ao mesmo tempo o livro Os Mortos de Olegário, que reúne 30 contos bem diversificados. O título do livro, que é esse, Os Mortos de Olegário, é o título também de um dos contos. E conversando com os colegas, buscando um título, eles aparecem, esse título está ótimo. Eu digo, não, mas logo nessa época da pandemia, não, mas o livro não trata só de morte, né? Ele é um livro escrito com humor, né? Com ironia, com essa coisa. É até bom para quem passou por esse problema da pandemia, ler muitos dos contos que estão aí, porque é um divertimento na ocasião que estiver lendo, para esquecer um pouco as agruras da pandemia. São 30 contos, bem diversos. Falando de sogra, falando de pessoa que tem mania de doença, a maioria deles ambientada aqui em trabalhos nossos aqui no estado do Ceará, mas tem também, porque a gente trabalhou muito pela região Nordeste, por outros estados aí, e os contos são bem diversificados. Autor premiado, Bernivaldo Carneiro participa de várias antologias e coletâneas, entre elas Conto por Conto, organizada por uma editora de São Paulo. No estado de São Paulo tem uma editora lá, a Valete Books, já em 2 antologias editou textos meus, né? E tem também o que foi feito lá pela Academia lá da Suíça, né, que foi selecionado para lá. Eu tenho várias publicações em antologias diversas, né? E o autor faz um convite a todos para o lançamento dos 2 livros, quando será realizada uma programação bem diversificada. Tem dois contos aí, um que trata de uma gatinha. Desse conto está envolvida aquela música Vai Vadiar. O sanfoneiro vai puxar aquela música, vai Zeca Pagodinho, né? Tem outro conto também que a música é o Tchan, vai ser também puxada da sanfona. Vai ter a apresentação do Álvaro Moreno com a Neide Cândido. E outras pessoas vão falar do autor e falar também dos meus escritos e tecer alguns comentários sobre os livros, né? No dia 10 de março, no Shopping Benfica, às 19 horas, a gente fazer o lançamento desse livro, conto com a presença de todos. E quem será que diz o livro de cabeceira de hoje? Vamos saber agora! Para o programa Papo Literário,
eu, Alain Mendonça, indico esse livro, Para Belchior com Amor, um livro feito com 23 autores, cada um escolheu uma canção de Belchior e escreveu sobre. A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria do Ceará, realizou uma reunião festiva com a entrega da medalha Cândido Galeno. Foram agraciadas a ex-governadora Isolda Sela, representada pela secretária da Cultura, Luísa Sela, e a ex-diretora e ex-presidente da AGEB, Giselda Medeiros. Na ocasião, foi feita a apresentação e entrega de certificado às novas sócias efetivas da AGEB, Annalise Borges, Djani Carvalho, Érica Fernandes e Isabel Melo. O evento é nossa imagem literária da semana. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com a escritora cearense Carolina Torquato Maia, que vai lançar o livro de poesias Vértice. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.